E os cuidados com o momento da produção e reprodução das espigas é fundamental para ter bons resultados na colheita. As dicas de como fazer o processo de maneira correta, a repórter Hanna Cupertino mostra agora. Os cuidados nos primeiros 45 dias da planta são fundamentais para ter uma boa produção. Esse período é o que exige mais atenção. A planta de milho ela vai ser dividida basicamente em duas fases importantes. A fase vegetativa e a fase reprodutiva, que é quando inicia a partir do início do florescimento da planta e o embonecamento. Então aqui ela está numa fase, vai iniciar ainda a fase reprodutiva e ela ainda está na fase vegetativa. Certo? Nessa fase ela é caracterizada, vai passando as etapas, dividida em algumas etapas, e essas etapas sendo divididas pelo aparecimento das folhas, pela abertura das folhas. E cada folha é considerada totalmente aberta quando aparece uma linhazinha, uma coloração, com uma coloração esbranquiçada, que é chamada de aurícula. Quando apareceu aqui é que ela está, a folha está totalmente aberta. E aí a planta vai se desenvolvendo. Quais os cuidados que tem que ter nessa etapa? É importante alguns cuidados nessa fase vegetativa, porque a planta de milho ela tem um ciclo relativamente rápido. Então, mesmo quando ela está pequenininha, alguns componentes da produção são definidos. Por exemplo, quando ela está ali com 6 folhas, cerca de 20 dias, é definido o comprimento da espiga, o número de fileiras de grãos. Então é importante os cuidados para evitar a competição com planta daninha, evitar falta de água, evitar um excesso, um ataque severo de pragas, porque isso vai interferir na produção lá na frente. É importante também evitar se plantar mais de uma planta no mesmo local, porque aí vai haver uma competição também entre a mesma planta, entre a mesma espécie, milho com milho, não só com planta daninha. E com isso vai ter um maior briga, disputa por água, por nutrientes, e isso vai interferir naquelas fases futuras, interferindo também na produção. Tem que ficar de olho também na irrigação, né? Exato, é importante. Suplementação hídrica é extremamente importante. O milho ele vai precisar, em média, de 7 milímetros ao longo de todo o ciclo da cultura. Quando ele está pequeno, um pouco menos. E quando ele está na fase reprodutiva, que a gente vai falar daqui a pouco, ele vai precisar um pouco mais. Então, mas é importante essa suplementação hídrica. É comum, esse ano está um ano normal, um ano que está chovendo dentro do esperado, mas anos anteriores teve um grande problema com a questão de chuva, né? Então a deficiência hídrica foi prejudicial, sendo necessária essa suplementação com irrigação. Caso contrário, seria bastante prejudicado, como foi nos últimos anos, bastante prejudicada a produção de milho. As pragas que exigem mais atenção em relação à plantação de milho? Do milho, a principal praga é a lagarta do cartucho. E aí também vem um outro cuidado que é importante. Aqui nessa lavoura, a gente teve quase nenhum problema com lagarta do cartucho, justamente porque essa é uma área que foi pouco plantada com milho. Então, a rotação de culturas ela favorece isso. Quando você cultiva milho, na sequência, milho em cima de milho sempre, a lagarta ela vai continuando o seu ciclo e aí ela vai sendo cada vez mais severo o seu ataque. Então, essa é uma forma de controle cultural interessante e aí reduz essa necessidade de um controle químico. Então, você fazendo isso, melhora o manejo da cultura. Depois de quase 70 dias de plantado, começa a aparecer esse cabelo aqui, que indica o começo da fase reprodutiva. Aqui um pouco mais embaixo, nasce a espiga. Em mais 35 dias, ela começa a se desenvolver e a colheita já pode ser iniciada. Aquela folha lá em cima, antes do pendão, é a chamada folha bandeira. Então se mede a altura do milho por aquela altura, certo? Então, a fase seguinte, que é essa fase reprodutiva, né, ela inicia com florescimento. E o milho ele tem uma característica que a parte do pendão, que é a parte da inflorescência masculina, ela aparece primeiro do que a parte da espiga, que é a parte do cabelo, que é chamado também de estilo-estigma. E aí é interessante essa fase, esse acompanhamento da cultura do milho, porque como ele tem essa diferença, né, primeiro aparece a parte masculina e depois a feminina. Se houver nessa fase uma deficiência hídrica, um ataque severo de praga, uma competição muito grande com planta daninha, então vai acelerar essa falta de sincronia, vai dificultar essa sincronia. Então essa daqui, a parte masculina, vai aparecer muito antes do que a parte feminina. Com isso, e esse acontecendo normal, que é o do florescência masculina aparece antes da florescência feminina, se chama protandria, que é a fase que é comum para o milho. Só que se houvesse estresse, esse daqui vai aparecer muito antes do que a parte feminina. E com isso, quando o grão de pólen estiver apto, a parte feminina ainda não está apta para receber.
Quando o grão de pólen já não tiver mais, já passou sua fase, aí ela já está. Isso vai gerar uma falta de sincronia, menos grãos polinizados, menos grãos fecundados, e aí vai formar, por exemplo, alguns problemas na espiga, como aquela espiga banguela que a gente vê faltando alguns grãos. Deficiência nessa fase de polinização e fecundação. Nesse período que antecede os festejos juninos, a maior parte da colheita é de milho verde. Para milho verde, cerca de 35 dias, que é uma fase que ele vai estar próprio para a colheita do milho verde. Mas para milho seco vai mais uns 65 dias para a colheita. E aí o total do ciclo, até chegar nessa fase, vai depender também da variedade. Então a parte vegetativa, essa demora, esse tempo vai depender da variedade, se é uma variedade de ciclo curto, tardio ou ciclo normal, médio. Ela gira em torno ali de um ciclo médio de 63 e 65 dias. E aí depois desse início do florescimento, se você for colher ele verde, você colhe ele com mais 30 dias, mais 35 dias. Se for colher ele seco, mais uns 60 dias, girando em torno aí de 90 a 120 dias esse ciclo.